Graça e paz, povo lindo de Deus. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o Salmo 56. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler este salmo. É conforto na perseguição. Salmos do rei Davi pedindo a proteção divina, para a sua vida, Vamos crer e confiar, porque Deus, Ele nos ama, Deus é o nosso Pai, Ele quer o melhor para a nossa vida, Vamos crer e confiar em Deus, porque só de Deus vem o nosso socorro. Amém? Vamos lá? Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar, Hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me poderá fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. E não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Assim o rei Davi, pedindo a Deus a proteção, Proteção divina, porque Davi sempre soube que só em Deus estava a sua confiança e a sua segurança. Que nós possamos imitar o rei Davi. Todas as horas que nós estivermos precisando de alguma coisa, a gente corre para Deus. E mesmo quando a gente não estiver precisando de nada. Não importa se a gente está passando coisas boas ou passando coisas ruins, se a gente estiver feliz ou se a gente estiver triste, se a gente estiver chorando, se a gente estiver rindo, se a gente estiver recebendo coisas boas ou recebendo coisas ruins, nós temos que correr para o nosso Deus, porque só de Deus vem tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós estamos tristes, precisando de alguma coisa, a gente corre para Ele, ora, pede ajuda e pede o que nós estamos precisando. Mas quando nós estivermos felizes e alegres e comemorando, a gente corre para Deus também, para nos alegrarmos junto com Ele. Porque se nós estamos recebendo alguma coisa boa, é porque veio de Deus também. Mesmo que a gente não pediu. Tem muita coisa que Deus faz na nossa vida que a gente nem pediu e Deus faz. Então vamos nos alegrar também. Vamos correr para Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Todos os dias da nossa vida. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que correr para Deus. Porque só Ele tem o melhor para a nossa vida. E mesmo que Ele não tivesse, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele enviou Jesus Cristo aqui para essa terra para nos ensinar os mistérios dele, para poder nos curar, para poder perdoar nossos pecados, para nos trazer a salvação eterna. Quando Ele levou Jesus assunto aos céus, Ele enviou aqui o Espírito Santo para andar conosco, para nos conduzir a toda a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. E para chegar até Ele, que é o nosso Deus Pai maravilhoso. Então Deus, Ele cuida de nós. Nós só precisamos escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, que é acordar de manhã cedo. A primeira pessoa que a gente tem que conversar é com Deus. Deus, eu acabei de acordar. Muito obrigado porque o Senhor me acordou. Muito obrigado porque eu estou vivo, eu estou viva. Muito obrigado porque eu estou aqui junto com a minha família. Ou se você está sozinho, muito obrigado porque o Senhor está me fazendo companhia. Oh Deus, obrigado por o ar que eu respiro, pelo lugar que eu tenho aonde dormir, aonde me acolher. Obrigado porque eu tenho alimento. Obrigado porque eu tenho o Senhor na minha vida. Obrigado por tudo, Senhor. Agradeça por tudo. Agradeça pela chuva,
agradeça pelo sol, agradeça por tudo. Hoje eu estou aqui num parque lindo, maravilhoso de Deus. Tá garoando, o tempo tá fechado, o céu tá nublado, tá garoando, mas tá uma delícia, porque é tudo de Deus. Vamos glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos dado e agradecer a Deus porque Ele tem nos protegido. Ele tem nos protegido mesmo sem a gente saber. Deus nos dá livramentos, mesmo sem a gente saber. Algumas coisas a gente vê, algumas perseguições a gente consegue ver e pedir socorro para Deus. Mas tem muitas perseguições que a gente sofre que a gente não consegue ver e Deus nos livra assim mesmo. Basta a gente crer e confiar, basta a gente crer e depender de Deus, basta a gente crer e servir a Deus. Ouvir a sua voz, obedecer a voz dele, obedecer os seus mandamentos, andar na sua lei, ler a Bíblia para a gente poder entender o que Deus quer que nós façamos, aprender, ler ali o Novo Testamento para a gente aprender tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar sobre as bênçãos de Deus. Jesus ensina muitas coisas para nós aqui, ó. O Sermão do Monte, por exemplo, as bem-aventuranças. Jesus nos ensina que nós somos o sal desta terra e a luz do mundo. Jesus nos ensina que nós temos que viver, nos ensina como orar. Jesus ensina como orar, como nós devemos orar, como nós devemos servir a Deus. Jesus nos ensina a oração dominical, que Deus ele tem provisão para todas as áreas da nossa vida. Ele nos ensina que a gente pode orar e pedir as coisas para Deus que nós precisamos. Que Ele fala aqui, ó, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus nos ensina o Pai Nosso, né? Que é Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha que bênção, Jesus ensina todas essas coisas. E Ele nos ensina que quando nós formos orar, que a gente possa entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus que estais no céu, em secreto. E em secreto Deus nos recompensará. Então todas essas coisas Jesus vem nos ensinar. Quando você tiver dúvida do que Deus tem para a tua vida, leia o Novo Testamento, que você vai ver tudo que Jesus deixou aqui nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, até nos Atos dos Apóstolos está escrito aqui, e depois nas outras cartas também que o apóstolo Paulo escreveu, né, e os outros apóstolos, vai estar aqui tudo que Jesus veio nos ensinar, tudo que Jesus veio trazer para a nossa vida, que Deus tem para nós. Deus tem proteção divina, mas Deus tem muitas outras coisas para a nossa vida. Deus tem promessas para todas as áreas da nossa vida, principalmente para a nossa família, para nós e para a nossa família. Então vamos crer, vamos confiar, vamos depender de Deus, vamos fazer a vontade e o querer de Deus, porque só Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós só temos que andar nos seus caminhos, fazer o seu querer e a sua vontade, porque Ele manifestará tudo aquilo que você nem imagina que Ele tem para você, né? Deus faz muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Creia e confie em Deus, porque o mais Ele fará para você, para mim e para nossa família.